uma vez nós estamos aqui para transmitir uma concentração de fé. E ontem e durante 7 dias, até a segunda-feira, nós vamos estar, o assunto desses 7 dias é sobre o casamento. E nós vamos fazer uma oração que para quebrar tudo que traz confusão para o nosso casamento, traz transtorno para a vida do casal, porque essa oração é para um casamento problemático e serve também para quem está com um casamento feliz, mas orar para que Satanás, inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, não tenha força para atrapalhar o nosso casamento, pois esta é uma instituição que foi criada por Deus. Então, nós temos que lutar com todas as nossas forças para que o casamento possa ser uma bênção, porque através da bênção no casamento, os filhos vão ser abençoados, os netos vão ser abençoados, a população em geral vão ser abençoada, porque para que exista uma sociedade equilibrada, tem que ter família, porque sem família a destruição é certa. E nós sabemos muito bem disso, porque está desvirtuando a família de uns anos para cá, dos anos 80 para cá. Eu que tenho 55 anos, nos anos 80 eu era criança, adolescente, mas eu me lembro. A visão de família era uma coisa muito mais forte. A família era muito mais, com todos os seus problemas, era muito mais unida. E as pessoas tinham uma visão muito maior de família. Com o tempo, foi se corrompendo. E hoje, a família já não é considerada uma coisa importante. Qualquer problemazinho, o casal está separando. Não tem nenhuma dificuldade de desvincular, mesmo sabendo que traz transtornos de todas as formas, a curto e a longo prazo, para aquelas pessoas que estão separando, estão se dividindo, e depois, no somar de todas essas desavenças, todas as separações, cresce filhos que foi criado com a ausência do pai, foi criado com a ausência da mãe, foi criado antes da separação, o pai e a mãe tendo discussões, tendo desavenças. Isso tudo gera, qualquer um sabe, até mesmo não precisa ser psicólogo nem psiquiatra, isso gera um monte de problemas emocionais para essa futura geração que viveu todos esses transtornos de separação dos pais, de brigas, de desavenças, e depois que separam, cada um vai cuidar da sua vida, aí a criança fica ali no meio, fica um pouco com o pai, fica um pouco com a mãe, e às vezes o pai ou a mãe não tem estrutura, começa a falar mal um do outro, começa a falar com a criança que a mãe não presta, ou que o pai não presta, e cria aquela desavença, e a criança cresce com todos aqueles problemas, e normalmente, dependendo da pessoa, ele vai ter uma depressão, ele vai ter dificuldade de relacionamento, ele vai ter um monte de problema de saúde psicológica, biológica, espiritual e emocional. E aquilo ali, somando na sociedade, cria o que nós estamos vivendo hoje. Muito mais suicídio do que antigamente, muito mais brigas por coisas banais do que antigamente. E o povo antigo também era cheio de problemas, cheio de desavenças, mas o índice aumentou muito. Por quê? Porque as coisas que eles preservavam, que era, às vezes não, o povo mais antigo, eles não preservavam muito, às vezes o relacionamento de amigos, de colegas, de conhecidos, mas a família era uma coisa sagrada. Existiam pessoas criminosas que matavam os outros até por dinheiro, mas o pai, a mãe dele, a família dele, ele honrava, ele respeitava, ele matava qualquer um que falasse que ele era bonito, mas a mãe dele podia chutar a cara dele, que ele pedia perdão para a mãe ainda, porque tinha respeito,
tinha amor, pelo menos com a família, mesmo sendo pessoas marginais, pessoas criminosas, eles respeitavam a família. Hoje, pessoas de bem costumam não respeitar o pai, não respeita os irmãos, não respeita a família. Por quê? Porque aos poucos foi tirando essa cultura, porque o povo trabalha sobre uma cultura, e a cultura do individualismo está fazendo romper todas as famílias, cada um para si, Deus para todos, cada um tem que um fazer a vontade do outro, porque senão não serve. Qualquer problema de atrito que tiver de visão, qualquer coisinha é separação, é xingamento, é falta de tolerância. É isso que está sendo ensinado. E o que Jesus nos ensinou? Perdoar 490 vezes uma pessoa por dia. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que nós temos desavença, que nós temos pensamentos diferentes, que nós vivemos, mesmo amando um ao outro, nós temos atritos. Por isso que ele mandou perdoar. Porque se num relacionamento, principalmente o relacionamento íntimo, pessoas que vivem no mesmo teto, pessoas do mesmo sangue, que vivem juntas, se não houver perdão, muito perdão um com o outro, um pode amar o outro, mas vai viver em guerra. E todo mundo sabe disso. Irmãos que amam um ao outro, vivem brigando, vivem em atrito. Por quê? Porque é a nossa característica. Nós somos maus. Jesus mesmo falou: vós que sois maus, sabeis dar boa dívida, dar boas coisas para os vossos filhos, muito mais o Pai Celestial. Porque se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar ele uma pedra. Se te pedir um peixe, você não vai dar ele uma cobra. Então ele quis dizer que vós que sois maus. Então mesmo as pessoas que praticam o bem, por nós, por conta do pecado de Adão e Eva, nosso íntimo, nós somos maus. Então nós temos que lutar contra essa natureza da maldade que está dentro de nós. E lutando, nós vamos ser imitador de Jesus Cristo. E sendo imitador de Jesus Cristo, nós vamos conseguir viver bem com a nossa família, vamos conseguir viver bem com nossos amigos, vamos conseguir viver bem com todos que Deus colocar no nosso caminho, através do perdão, através do amor, que é a única forma de viver bem com alguém, sem nenhuma hipocrisia, é o amor e o perdão. Se não tiver amor e perdão, o interesse uma hora vai diminuir, principalmente para os que são íntimos. E as dificuldades, vão ter muitas dificuldades num relacionamento íntimo, porque cada um vai conhecer tudo que o outro tem de bom e de ruim, e nós, infelizmente, absolvemos mais o que é ruim. Se eu chamar ou você alguém de bonito, elogiar alguém, ele não dá muita importância, mas se eu falar que ele é feio, se eu falar mal dele, o sentimento dele fica aguçado, ele fica com raiva, ele às vezes quer até me agredir, porque eu falei uma palavra que ele não gostou. Então nossa natureza é de dar mais importância das coisas ruins que as pessoas falam, das coisas ruins que estão ao redor da gente. Muitas das vezes nós somos abençoados com 10, 20 coisas, mas uma coisa que deu errado, nós ficamos concentrados ali e parece que não aconteceu nada de bom, porque nós já somos assim. Nós damos preferência para o mal. E os psicólogos, psiquiatras dizem que é assim por quê? Porque é uma autodefesa que nós temos, porque o mal às vezes não tem jeito de remediar, e as coisas boas vai só nos beneficiar. Então, já é da natureza humana ser assim. Então, num relacionamento que tem problemas, porque nós temos atitudes boas e atitudes ruins, e quando nós vivemos assiduamente com alguém, vai se manifestar em nós muitas coisas ruins e muitas coisas boas. Então, o que nós temos que fazer para viver bem? Valorizar as coisas boas que existem numa pessoa que está do nosso lado e perdoar as coisas ruins que acontecem, que ele fala, que nos magoa, que ele faz, que nos entristece, que a partir do momento que nós perdoarmos e amar aquela pessoa, nós vamos valorizar o que tem de bom e vamos viver bem. Vocês podem ver o amor de mãe. O filho às vezes comete vários e vários erros contra a mãe, faz várias coisas que aborrecem a mãe. Uma coisa que ele faz, que alega o coração dela, ela se apega àquilo.
e não fala mal do filho dela, não fala que vai abandonar o filho, não maltrata o filho, e vive ali, às vezes, o filho quase não tem nada que agrada a ela, quase tudo que ele fala, quase tudo que ele faz, desagrada ela não gosta, mas ela se apega a alguma coisa boa que ele tem. Não, meu filho pode ser o que for, mas ele é assim, assim, assim. E assim, por que ela faz isso? Porque ela tem amor, ela tem perdão no coração em relação ao seu filho. Só que nos outros relacionamentos nós temos mais dificuldade, principalmente no casamento. O homem e a mulher têm muita dificuldade de perdoar um ou outro, de considerar mais o que tem de bom do que o ruim. Então nós temos que pedir a Deus misericórdia para que nós possamos alcançar. E ontem eu contei uma história aqui sobre um casamento e vou até relatar de novo, porque tem muita gente que está me assistindo agora que não me assistiu ontem. É aqui, ó, está falando o poder de transformação do casamento. Reflexão e sabedoria divina, essa história. Uma mulher estava profundamente infeliz em seu matrimônio e decidiu buscar um advogado para se separar. Mas aquele advogado, um homem experiente, sábio, olhou para ela e disse: se você quer realmente se separar, tudo bem, mas antes vamos fazer algo diferente. Durante os próximos 5 meses, haja como se fosse a melhor esposa do mundo. Cuide bem dele, apoie os seus sonhos, prepare suas melhores refeições, oferece carinho e paciência como nunca antes. E então, no final desse período, você entra com pedido de divórcio. Ela aceitou o desafio e começou a viver esse propósito. Mas algo inesperado aconteceu. Toda a atenção, todo o amor, toda a dedicação ela oferecia, ela recebia de volta. Então, quer dizer, ela decidiu, até por um espírito de vingança, porque ela estava magoada, em acatar a sugestão do advogado, que ele falou com ela: esses 5 meses você vai ser a melhor esposa do mundo e depois vai largar ele. Aí ele vai sofrer muito mais, porque ele vai ver o que ele perdeu. Então, naquele princípio ali, olha como é que o advogado foi sábio. Ele instigou o lado mal dela para ela fazer o bem. E depois, aquele lado mal dela para ela fazer o bem, fez com que o marido mudasse os comportamentos com ela, que também era ruim, e ela, com toda a força, viu que ela tinha um homem maravilhoso do lado dela, e ele tinha uma mulher maravilhosa do lado dele. Só que os dois estavam em atrito. Com certeza, se ela chegou no advogado para pedir uma separação, é porque ela não estava suportando mais. Aquele homem devia fazer coisas que ofendiam ela grandemente, e ela não conseguia enxergar o que ele tinha de bom, e assim ele também. Mas como a mulher sempre sente mais, ela tomou a decisão de separar. Mas essa história fala que tinha um advogado sábio, que ele sabe como é que funciona. Muitas vezes o casal ama um ao outro e separa. Por quê? Porque são tantas coisinhas que vão acontecer no dia a dia, e um fica magoado com o outro, que um não consegue enxergar o que o outro tem de bom. Então, se não tiver muito temor de Deus e tudo, eles querem separar. Ou então, às vezes, tem uns que chegam a trazer transtorno um para o outro, até que separe. Então, esse homem, esse advogado, teve essa sabedoria de falar com essa mulher. E ela aceitou o desafio, né? Então, os 5 meses se passaram, depois 6, e ela não voltou ao advogado. No 7º mês, o advogado ligou, perguntou quanto assinaria os papéis para o divórcio, mas ela respondeu. A resposta dela foi surpreendente. A resposta dela foi surpreendente porque ela viu que ela ia perder se ela separasse, porque a hora que ela tratou o marido dela como deveria, ele viu aquela bondade dela que ela não tinha, viu aquele carinho dela, viu aquela dedicação dela, viu aquela paciência, aquele perdão. Ele quis também tirar o que é bom dele e passar para ela. E independente do que ela era antes, ele sentiu a vontade de repetir e dar para ela o que ela estava dando para ele. Doutor, eu não quero mais me separar. Descobri que
que tem um marido maravilhoso. E o advogado respondeu com sabedoria: na verdade, minha filha, você descobriu que quando mudamos nossas atitudes, tudo ao nosso redor se transforma. Você se tornou uma esposa extraordinária e ele se tornou um marido incrível. Nunca esqueça, colhemos aquilo que semeamos. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. Muitas vezes queremos mudar no outro, muitas vezes queremos mudança no outro, mas Deus nos chama primeiro a sermos a mudança. Então, primeira coisa que nós temos que lutar é nós mudarmos, é nós ser bom para o outro sem querer nenhuma recompensa. Tipo assim, eu vou fazer o que tem que ser feito, independente do que aquela pessoa fazer, independente se ele vai valorizar ou não. Com certeza, é claro que vai ter casos que nós vamos fazer tudo que nós precisamos de ser feito e o outro não vai trazer nenhuma correspondência. Mas com certeza a chance desse relacionamento melhorar e ser salvo é 1000 vezes maior do que um relacionamento que bateu, levou. Se me xingou, eu xingo. Se me bateu, eu bato. O espírito da vingança, o espírito da briga, da confusão, que se me fez o mal, eu vou fazer o mal. Se falou a coisa que eu não gosto, eu vou fazer. Se me humilhou, eu vou humilhar. Com certeza, aí não tem chance nenhuma. Mas se nós tivermos atitudes contrárias, que a pessoa que está tendo conosco e sermos pessoas boas e fazer o bem sem nenhum interesse de receber recompensa, fazer o bem simplesmente porque nós queremos fazer o bem, nós somos do bem, nós somos imitadores de Jesus Cristo e Ele nos ensinou assim, com certeza tem muito mais chance de nós trazer o bem para o nosso próximo e aquilo retornar para nós, porque o que nós estamos plantando de alguma forma vai voltar para nós, mesmo se nós plantarmos numa pessoa que não nos traz o retorno, mas Deus vai colocar alguém que vai trazer aquele retorno para nós. Na mesma coisa quando nós plantamos o mal, mesmo que não recebemos daquele que nós fizemos o mal, mas de alguma forma Satanás, inimigo das nossas almas, vai pôr alguém ou alguma situação em nossa vida que nós vamos receber aquele mal de volta. Ou mesmo às vezes um sentimento que traz depressão, traz todas as enfermidades. Então, muitas vezes queremos mudança no outro, mas Deus nos chama primeiro a sermos a mudança. Se plantarmos amor, colhemos amor. Se damos atenção, recebemos atenção. Se levamos a paz ao nosso lar, Deus faz dessa paz uma bênção multiplicada. Seja sábio, edifique sua casa com amor, paciência e fé, e Deus te honrará. Você crê nisso? Comente. Então, se você crê nisso, comente o que eu estou falando aqui, porque falar é muito fácil. Eu estou falando aqui é muito fácil, mas para mim e para você, na prática, é muito difícil. É igual servir a Jesus Cristo. É muito simples, é muito fácil, é repetitivo. É uma coisa tão simples que nós falamos em poucos minutos, mas para nós vivermos como Cristo, ser imitador de Cristo, não é fácil. Eu costumo falar que é a mesma coisa de subir, andar em cima de uma corda. Andar em cima de uma corda é muito simples, é pôr um pé na frente do outro e equilibrar. Mas para nós conseguirmos andar em cima de uma corda, nós temos que treinar de repente 1 ano, 2, 3 anos. Aí nós vamos conseguir andar com insistência, insistindo, assim que a gente tem que insistir. Meu coração, minha mente, minha boca quer xingar, quer ter ódio, quer ter raiva, mas eu vou lutar para minha boca falar bênçãos, para o meu coração desejar o bem, para o meu coração perdoar e amar. É uma luta diária. Então é a mesma coisa de andar em cima de uma corda. Depois de muitos anos que nós treinarmos, lutarmos, nós vamos conseguir andar em cima dessa corda. Mas se nós pararmos uma semana de treinar, quando nós formos andar de novo, nós começamos a desequilibrar e podemos cair. Assim é escolher o bem. Nós temos que escolher ser imitador de Jesus e lutar a cada minuto, porque o inimigo das nossas almas vai colocar pessoas para falar palavras
lá no profundo para nos magoar, para trazer raiva, ódio e speed vingança no nosso coração. Satanás vai usar situações, dificuldades, ele vai usar tudo. E Deus vai permitir, porque isso é um teste para ver se nós estamos caminhando. Então, é uma luta. Mas Jesus falou, eu fiquei 33 anos aqui nessa terra como homem, abdiquei todos os meus direitos de Deus. Tudo o que eu fiz aqui nessa terra, todo o comportamento que eu tive, todos os milagres que eu fiz, tudo o que eu fiz, vocês são capazes de fazer e muito mais, em meu nome. Então, nós somos capazes de amar, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de curar, nós somos capazes de multiplicar pão, nós somos capazes de tudo o que ele fez, mas nós temos que ser imitador dele para nós conseguirmos. E o problema nosso não é fazer o que ele fez, é ser o que ele era. Nós temos que lutar muito. Pelo menos se nós não conseguirmos ser como ele era, porque ele treinou desde criança, desde que ele nasceu, ele sabia como ele tinha que comportar, então ele treinou desde criança e nós trazemos muitos traumas de criança. A diferença nossa de Jesus é só essa, que ele já começou a trabalhar como ser humano para ser do bem, para ser perdoador, para amar, para fazer o bem, para não pecar, desde que ele era criança. E muitas das vezes nós não vamos conseguir tudo que ele conseguiu justamente por isso, porque nós vivemos muitos anos fazendo tudo errado, deixando traumas entrar na nossa mente, deixando mágoa entrar na nossa mente, no nosso coração. Então, aí nós não vamos conseguir fazer o que ele fez, mas pelo menos nós vamos tentar ser imitador dele. E ele sabe quando nós tentamos, não simplesmente quando nós colocamos desculpa. Ah, Jesus era Deus, eu não consigo perdoar igual ele perdoou. Jesus era Deus, eu não consigo amar como ele amou. Jesus era Deus, eu não consigo fazer as coisas certas como ele fazia. Não, agora depois que ele morreu, ressuscitou, ele se voltou a ser Deus. Mas aquele momento que ele nasceu na barriga da Maria, foi concebido normal, como um ser humano normal, e os 33 anos que ele viveu até a crucificação, ele foi um ser humano igualzinho a nós. Ele tinha tendência a ter raiva, igual nós temos, ele tinha tendência de ser vingador, todo sentimento ruim e bons que nós temos, ele tinha. Só que ele optou pelos bons, porque nós temos dentro de nós o bem e o mal. Ele optou pelo bem, só pelo bem. E é isso que nós temos que lutar, é opção. Não é opção. Talvez, eu acredito que às vezes nós não vamos conseguir ser igual a ele, porque ele já treinou isso desde criança, então ele não deixou entrar nenhum trauma. Que as coisas ruins que nós fazemos mais é pelos traumas lá do passado, que aciona o gatilho e nós fechamos todas as portas da inteligência, como diz o Dr. Augusto Cury, e praticamos aquilo ali por causa daquele trauma para trás. Isso Jesus não tinha, por isso que às vezes nós não vamos conseguir ser igual a ele, mas pelo menos se nós nos esforçarmos, vamos ser parecido com ele. Então, vamos lutar. E agora, que eu falei muito já, né? Falei, porque esse negócio de casamento é uma coisa muito profunda, que mexe muito com a gente. É uma coisa que eu estou falando aqui com vocês, eu sou casado, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades com a minha esposa, com meus filhos, e eu estou pregando não para vocês só que estão aqui nessa live. O principal que está recebendo essa pregação é eu, porque na prática, no meu dia a dia, tentar ser esta pessoa que eu estou pregando aqui, porque o pregador, ele prega em primeiro lugar para ele, porque através dele estar pregando e falando com os outros, para ele refletir e tentar ser cada dia melhor, porque a diferença de uma pessoa que é de Deus, é do bem, para o outro que é do mal, é simplesmente o esforço, porque a nossa essência, porque Adão e Eva pecou, é para o mal. Nós temos que lutar contra a nossa carne, lutar todos os dias para que o Espírito Santo nos ajude a potencializar o que nós temos de bom dentro de nós. Porque Satanás, inimigo das nossas almas e seus anjos, está aí ao nosso derredor, 24 horas por dia, para potencializar o que nós temos de mal. Porque ele também não faz nós fazermos o mal, ele potencializa o que nós temos
de mal quando nós optamos pelo mal. E o Espírito Santo de Deus potencializa o que nós temos de bem, de bom, quando nós optamos pelo bem. Nós somos isso aí. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo. Essa carne aqui, ó, é uma morada. Na Bíblia, Paulo fala essa barraca que somos nós. E quando fala da casa, a mansão celestial, é o corpo incorruptível que Jesus recebeu quando ele ressuscitou, que nós vamos receber. Ali é a mansão, é a casa. Essa linguagem que a gente às vezes pensa. É claro que, com certeza, a Cidade Santa pode ter rua de ouros, ter casas, palacetes lindos, mas a casa principal que ele fala ali, igual Paulo deixa bem claro que essa barraca que somos nós, porque o nosso corpo é cheio de deficiência, é uma barraca, é uma coisa provisória, uma coisa toda contaminada e provisória que nós temos que lutar para poder caminhar até receber a mansão celestial, que é o nosso corpo incorruptível, que não vai morrer, que não vai ter pecado. Na verdade, quando fala na Bíblia de casa e de barraca, como Pedro fala, e ele deixa bem claro, essa barraca que somos nós, a barraca é o nosso corpo, essa carne. E quando nós morrermos, ressuscitar, ou então quando Jesus vier e transformar no corpo celestial, como ele viveu mais 40 dias aqui com esse corpo incorruptível e eterno, nós também vamos receber quando ele voltar. Os que estiverem mortos vão ressuscitar já com esse corpo. E os que estiverem vivos, que vai ter pessoas vivas o dia que ele voltar, no abrir e fechar de olhos vai receber essa casa. Vai perder, a barraca não vai existir mais, que é esse corpo nosso corruptível e pecaminoso, e vai receber a mansão celestial, que é o corpo incorruptível. Isso aí está bem claro na Bíblia, e principalmente quando Paulo fala que essa barraca que somos nós, então a mansão celestial principal é esse corpo que nós vamos receber. Então, enquanto nós não receber esse corpo, nós vamos lutar, orando. A oração é que vai nos ajudar, é o conhecimento da palavra que vai ajudar, é repetindo e querendo optar pelo bem é que vai nos ajudar. Então vamos agora fazer essa oração com muita fé. Vamos fazer essa oração para um casamento que vai ser abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está problemático agora, mas nós vamos lutar a cada dia, até o final da nossa vida, para um casamento. Quem é casado, quem ama o casamento, mas está com problema no casamento, ou mesmo os que não estão com problema, mas quer que continue bem. Nós temos que nos armar. E a nossa arma é a oração e o conhecimento da palavra, e estarmos conectados com Jesus. Esta que é a nossa arma, principalmente a oração, porque através da oração nós fechamos todos os portais do inimigo para potenciar o mal que tem em nós e o que tem ao nosso redor, para que nós possamos praticar o mal, não praticar o perdão, não praticar o amor, e ele vencer, o nosso inimigo vencer, mas com oração, com fé e com certeza da vitória nós vamos receber. Então vamos fazer essa oração com muita fé e vamos fazer o Salmo 91 para completar a proteção e o guia, e vamos encerrar essa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Amado Pai Celestial, eu te agradeço pelo plano perfeito que idealizaste para o nosso casamento. Eu sei que um casamento que funciona em tua vontade e recebe as tuas bênçãos é satisfatório e maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca o nosso casamento diante de ti, para que possas fazer dele exatamente o que tu queres que seja. Por favor, perdoa os meus pecados de fracasso em nosso casamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu derrubo todas as fortalezas de Satanás que pretendem destruir o nosso casamento. Eu interrompo todos os relacionamentos entre nós, Satanás e seus espíritos malignos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu só aceito os relacionamentos estabelecidos por ti e pelo Divino Espírito Santo. Eu peço ao Espírito Santo que me capacita a me relacionar. Aí você cita o nome do cônjuge de uma maneira que atenda às suas necessidades. Eu te submeto nosso relacionamento físico,
para que ele possa desfrutar de tuas bênçãos. Eu te submeto o nosso amor para que tu possas crescer, para que tu faças crescer e aumentar o nosso amor. Eu quero conhecer, experimentar no casamento a plenitude da tua vontade perfeita. Abra os olhos para que eu veja todas as áreas em que tenho sido enganado. Abra os olhos do cônjuge para que ele ou ela perceba todas as mentiras de Satanás dirigida contra ela ou ele. Faz com que nossa união seja um relacionamento cristocêntrico, quer dizer, cristocêntrico, que tem a visão de Cristo, que tem o amor de Cristo, que tem o perdão de Cristo. Então, é isso que é um relacionamento cristocêntrico, que nós vamos viver um casamento entre homem e mulher, e também serve para todos os outros relacionamentos, pai, filho, amigo, viver com a visão de Cristo, que é o amor e o perdão, independente da atitude e do que as outras pessoas, ou que a outra pessoa que está relacionando conosco, mesmo que ele haja totalmente o contrário, nós temos que lutar para sermos imitadores de Cristo. Então, que o nosso relacionamento de casal possa ser cristocêntrico, e bendito que tu idealizaste em tua perfeita vontade. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, com ação de graças. Amém. Que essas palavras possam se tornar uma realidade em nossos casamentos, em nossas vidas conjugais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos fazer a oração do Salmos 91, que o Salmo 91 fecha todos os portais para que ele possa proteger não só o nosso casamento, mas possa proteger a nossa vida no dia a dia. Se cair 10.000 à nossa direita, 1.000 à nossa esquerda, nós seremos protegidos e guiados pelo sangue de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o seu refúgio, do Altíssimo a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisará o leão e o asno, calcará os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, quando nós oramos o Salmo 91, nós estamos sendo protegidos e guiados, mas orando com fé, com certeza da vitória. Senhor, nos ajuda a manter nossa fé e integridade, mesmo nos momentos de provação, que possamos buscar tua sabedoria e confiar na tua justiça. Porque se nós confiarmos na justiça de Deus, conseguir ter fé e buscá-lo mesmo no nosso momento de provação, e termos a certeza que a justiça está na mão dele, nós viveremos o melhor dessa terra e seremos salvos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a luz dele possa brilhar sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo.
e que amanhã nós continuaremos com esse assunto casamento. Durante 7 dias nós vamos estar aqui falando sobre casamento. E eu espero que essa oração, como eu vou fazer o resto da minha vida para o meu casamento, eu espero que você também compartilhe com as outras pessoas e possa fazer essa oração do casamento todos os dias até o final, em nome de Jesus. E quem quiser escrito, de alguma forma, pode mandar uma mensagem para mim e eu mando um WhatsApp para me mandar a cópia para a pessoa ter lá para fazer a leitura. E também tem essa oração no Pão de Judá, um aplicativo, que se a pessoa quiser também eu posso mandar. Então, tem todas essas orações para casamento, para maldições hereditárias, todo tipo de oração para a armadura de Deus, todo tipo de oração tem, para que nós possamos, através da oração, fechar todos os pontos dos nossos inimigos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima.